eu tava esperando vocês porque já tá na hora do nosso Bíblia e Companhia. O tempo que a gente separa para aprender juntos sobre a Palavra de Deus. Eu aqui, a minha turminha, vocês aí em casa e a gente aprendendo e crescendo espiritualmente, sim. Quando a gente aprende a Palavra de Deus e coloca ela em prática na nossa vida, a gente vai crescendo. Se quiser crescer, isso mesmo! E a gente sempre aprende através das histórias! É hora! É hora! É hora da história! A Palavra de Deus conta lá em Mateus 4, uma história muito importante. Diz assim, a tentação de Jesus. Mateus 4:1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus, ele foi lá pro deserto. E quando ele estava lá no deserto, o inimigo de Deus apareceu e começou a tentar Jesus, começou a provocar Jesus para ele fazer coisas erradas. E foi no último dia do jejum. Jesus ficou durante 40 dias nesse deserto, orando, jejuando. E no último dia de Jesus, quando ele teve fome, a Bíblia diz que quando ele teve fome, foi que o inimigo de Deus apareceu e começou a falar coisas erradas para Jesus fazer. Tentar Jesus para fazer coisas erradas. Ele disse bem assim para Jesus: se você tem fome, por que você não transforma essas pedras em pão? Olha só, Jesus estava jejuando. E o inimigo veio com essa ideia: transforma essa pedra em pão, come esse pão e mata a sua fome. O que será que Jesus fez? Jesus pegou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ele respondeu bem assim para o inimigo. Vamos ver, ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que resposta que Jesus deu para o inimigo. Ele pegou a espada do Espírito e falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Será que o inimigo parou por aí? Lá em Mateus diz assim, que ele então levou Jesus até a cidade santa. Ele levou Jesus para um lugar bem alto e diz assim: por que você não pula daí, que os anjos de Deus, eles vão vir te socorrer? Imagine dizer para Jesus pular lá de cima, dizendo que Deus ia enviar anjos para socorrer Jesus. Quem é ele para falar as coisas de Deus? Mas Jesus mais uma vez pegou a espada do Espírito e respondeu bem assim para ele. Tá a resposta lá em Mateus 4:7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo? Não, eu não tenho por que provar a Deus, eu não tenho por que ficar duvidando das coisas de Deus, eu tenho que obedecer. Então eu não vou ficar tentando a Deus, eu não vou ficar provando a Deus, não vou ficar fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Olha só, Jesus estava dizendo: eu não vou colocar a minha vida em perigo. Por quê? Porque não é isso que Deus quer que eu faça. Que resposta boa, né? Mais uma vez, Jesus usou a espada do Espírito, a palavra de Deus, para responder o inimigo. Mas ele não desistiu. Lá em Mateus, vamos ver aqui na Bíblia, em Mateus 4:8, diz que ele levou Jesus a um monte muito alto. E quando ele estava lá, ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E ele disse assim,
tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele levou Jesus para um lugar bem alto e ele mostrou todos aqueles lugares e disse para Jesus: se ajoelhe diante de mim e todos esse reino serão seus. Jesus mais uma vez pegou a espada do Espírito e disse para ele: saia daqui, inimigo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que adorar somente um Deus, ao Deus poderoso. Ou seja, o inimigo queria que Jesus se ajoelhasse e o adorasse, mas Jesus falou: não, a palavra de Deus diz que a gente tem que adorar somente a um Deus. E sabe o que aconteceu depois daquilo? O inimigo de Deus, ele foi embora, porque ele não conseguiu fazer Jesus desistir de fazer o que era certo. E toda vez que ele vinha com um ataque, Jesus contra-atacava com a palavra de Deus, dizendo: está escrito, está escrito. E foi assim que Jesus venceu essa batalha. Depois, sabe o que aconteceu? Lá em Mateus 4, diz bem assim: e eis que os anjos chegaram e o serviram. Depois daquela prova, daquela tentação que ele passou, que ele venceu vitorioso, os anjos de Deus vieram trazer alimento para Jesus. Que história mais linda, não é verdade? Como a palavra de Deus é poderosa. O está escrito. Notem que Jesus, ele contra-atacava com a palavra de Deus. Então, a gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Ah, que bom que vocês voltaram! Vamos continuar o nosso lindo programa. E eu tô aqui arrumando todas as coisas, porque chegou a hora da gente correr lá pro nosso laboratório. Já peguei a cola, a tesoura e tudo que a gente vai precisar. E vamos lá? Vamos correndo? Tá na hora da gente pôr a mão na massa. Laboratório de Criatividade. Laboratório de Criatividade. Agora eu vou aproveitar para fazer o nosso capacete da salvação. Aí na sua casa você pode fazer com esse tipo de papelão aqui, com aquele outro papelão mais grosso, ou com papel cartão, caso você tenha. Daí você vai precisar de um outro tipo de papel. Ó, esse aqui é papel cartão, pedacinho de papel cartão, régua, caneta para marcar, tesoura, grampeador se você tiver, cola, as suas canetinhas coloridas, os seus giz de cera e fita crepe. Primeira coisa que você vai precisar é cortar tiras, pedaços desse papelão que você vai reciclar, tá? Essas tiras, elas vão ter que ser assim. Uma vai ter que ser bem grande, essa daqui é a minha maior, que é a parte que você vai colocar na sua cabeça, tá? Então, corta uma, mede lá na sua cabeça o tamanho e corta uma grande aqui. Então eu já vou colar essa daqui, que é a principal. Você pode tanto usar fita crepe como grampear, tá? Então esse aqui eu vou grampear. Mas se você não tiver grampeador, você pode colocar fita crepe, tá? Olha aí, grampeei aqui, grampeei aqui. Fechou aqui. Agora eu cortei mais outros dois pedaços, duas outras tiras. Que eu vou fazer o quê? Eu vou marcar o meio delas. Ó, aqui é o meio dessa. Aqui é o meio da outra. E eu vou colocar assim, ó, uma sobre a outra. Vou passar cola. Ó, o papelão que eu reciclei tinha essa parte, então eu vou pôr aqui embaixo pra esconder isso daí que eu não quero que apareça. Então eu vou pôr aqui pra baixo. Se você quiser, você pode grampear aqui ou colocar fita crepe, tá? Então eu vou fazer dos dois jeitos. Aqui eu vou pôr fita crepe pra você ver.
Desse lado eu vou pôr fita crepe. Mas, caso você esteja fazendo com o grampeador, você pode fazer isso daqui, ó. Tia Mara faz com os dois, porque eu sei que às vezes você não tem grampeador em casa, né? Mas dá pra fazer do mesmo jeito. Agora, a gente vai colocar essa tira aqui, ó. Aqui dentro. Tá? Como que eu posso prender? Posso prender com cola, por cola. Assim. Tá? Passa cola e vai prendendo. Pra cola parar, eu posso pôr um pedaço de fita crepe. Ela já tá soltando ali. Enquanto ela não seca, ela não para, né? Então eu posso pôr um pedaço de fita crepe aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Agora ela parou. Caso você tenha o grampeador, fica mais fácil ainda de fazer, que daí é só você colocar aqui e grampear. Tá? Muito bem! Agora você escolhe uma parte para ser a frente do seu capacete da salvação. E a gente vai fazer uma aba aqui para esse capacete. Como que a gente vai fazer? E daí você vai fazer o desenho da aba do capacete da salvação. Tá? Então, como eu, ó, fiz aqui esse desenho, vou recortar. E daí, esse pedacinho que eu tirei daqui, ó, eu vou jogar ele pra cá pra ficar igual, ó. Coloco aqui e passo a caneta, uso ele como molde, passo a caneta pros dois lados ficarem iguais, ó. Capacete da salvação. A gente lembrar que a gente precisa pensar, ver, falar como salvos. Depois, se você quiser, você pode fazer os outros detalhes aqui no capacete da salvação, no seu capacete. Você pode fazer uns pontinhos assim, tá? Depois você decora aí, gente, se quiser. Agora a gente vai colar essa parte aqui na frente, assim. Agora a gente vai fazer a parte do lado aqui, que cobre a orelha do soldado romano. Então a gente vai pegar um pedaço de papel assim, ó. A gente vai fazer essa parte que protege a orelha do soldado romano. Então como que é? Você, deixa eu medir pra você quanto que tem esse papel aqui. Ele tem 9 por 19,5. Então você marca aqui o meio e você faz um desenho aqui embaixo assim, ó. Aqui. Daí você dobra aqui e recorta, que daí eles vão ficar os dois do mesmo tamanho, tá? Recorta assim. Aqui. Agora, você vai fazer assim, ó, você vai fazer um risco aqui, ó. Você marca 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. E agora você põe a régua aqui no 1 centímetro até aqui embaixo e passa um risco. Assim, ó. E aqui é a mesma coisa. Agora a gente vai recortar. Quando você tiver duas partes iguais, você já pode colar ali no capacete. E vamos colar aqui. Tenta deixar do mesmo tamanho dos dois lados, ó, por exemplo. Ó, eles têm o mesmo tamanho, tá? Então você vê bem, vai medindo. Ó, aqui. Vê se eles estão do mesmo tamanho, ó. Está. Agora você põe a fita crepe aqui pra segurar, enquanto a cola não seca. Se você quiser, você pode deixar a sua fita crepe aqui dentro.
Mas depois que a cola secar, se você quiser, você pode tirar também. Às vezes é melhor deixar a fita crepe, que ele fica mais forte, não é verdade? Sim! Agora chegou a hora da gente decorar o nosso capacete da salvação. Você pode pegar esses pedacinhos de papel que sobrou e colando no capacete. Vai ficar bem legal, vai ficar divertido, porque agora você precisa personalizar o seu capacete para ele ficar muito legal. Os meninos podem colocar estrelinha, as meninas podem colocar florzinha. Sim, o capacete é seu. Ó, vou pegar esses pedacinhos aqui que sobraram, ó, e vou fazer um monte de coisa legal pra gente colar. Vou tirar essa pontinha. Ó, vai dar mais 2 triângulos. Aqui vai dar um triângulo grande. Daí esse pedaço que sobrou aqui, eu vou cortar assim, vou fazer uns quadradinhos pra gente colocar lá. Vai ficar muito legal. E assim você vai fazendo o capacete da salvação. Mas você não pode esquecer o que é que ele protege. Protege a nossa mente, os nossos pensamentos, porque a gente precisa pensar e agir como salvos, cristãos salvos. Então protege a nossa mente, protege também o nosso ouvido. O que você tem ouvido? Protege o que eu vejo. Tem que tomar muito cuidado com as coisas que você vê na internet. Muito cuidado mesmo. E quando você estiver navegando lá, apareceu alguma coisa, vou sair daqui imediatamente. É assim que você faz. Porque quando você sai, você fica protegido. Não precisa ficar lá na frente vendo tudo. Ó, tô terminando de colar. E não sei o que você tá achando, mas eu tô achando que tá ficando muito legal o nosso super capacete da salvação. Muito, muito, muito legal. Opa! A chamada tá colando rápido aqui. Vou colocar esse triângulo aqui. Vou subir um pouquinho mais esse daqui. E... tcharam! Ficou pronto! Muito, muito legal! Detetives da Bíblia! No Detetives do Bíblia e Companhia de hoje, já está na hora da gente começar a ver sobre o que vai ser o detetive de hoje. Sim, detetives da Bíblia, sobre o que a gente vai investigar. Lembra? Estamos aprendendo sobre a armadura de Deus. Já vimos na história bíblica que Jesus usou a espada do Espírito. Mas existe algo que a gente usa para se defender. É o escudo da fé. Olha que lindo é esse escudo. Por quê? Porque quando eles estavam na guerra, eles mandavam flechas, dardos cheios de fogo. Eles chamam de dardos inflamados. Aonde esses dardos caíam, fazia pegar fogo. Então o escudo do soldado romano, ele era de madeira, revestido de couro, e eles molhavam ele na água, e quando esses dardos vinham, eles se protegiam com o escudo. Na armadura de Deus, a gente também tem um escudo pra gente se proteger. A Bíblia fala lá em Efésios pra gente se proteger dos dardos inflamados do maligno. Lembra o inimigo de Deus que foi tentar Jesus? Ele também quer tentar a gente. Ele vem com esses dardos, com essas ideias. E é com o escudo da fé que a gente vai se defender. Então, o escudo da fé, ele protege o que nós acreditamos, no que a Bíblia diz. Então a gente aprende sobre a palavra de Deus e a gente crê, a gente acredita, isso se chama fé. A fé, muitas vezes, é de coisas que a gente nem vê, é como a armadura de Deus. Ela é invisível, mas a gente sabe que quando a gente está fazendo, por exemplo, quando a gente está acreditando no que a Bíblia diz, a gente está tendo fé na palavra de Deus. Então o escudo da fé protege minha fé quando o inimigo quer lançar dúvidas sobre o que a palavra diz, que são o quê? Os dardos inflamados do maligno. Então,
tenho uma pergunta para você. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Se você tem, busque ajuda. Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para a professora da escola bíblica. Não fique com dúvidas. Existem muitas pessoas, muitos filmes, muitas músicas, muita coisa, ideologias, ideias que estão aí por fora, que dizem que o que a palavra diz não é verdade, que dizem que Deus não existe. Tudo isso a gente tem que se proteger com o escudo da fé. Eu acredito, eu aprendi na palavra de Deus e eu acredito, E sabe, crianças, vocês precisam me ajudar, porque existem dardos aqui no nosso cenário, flechas, e que a gente vai precisar achar e se proteger delas. Essas ideias, elas estão aí ao nosso redor, quando a gente vê, elas aparecem. Então me ajudem a achar flechas. Sim, me ajudem, deixa eu procurar aqui atrás. Ei, achei uma aqui, ó. Aqui, vamos ver o que está escrito aqui. Vejam o que essa flecha diz. Que às vezes o inimigo, ele vem com dúvidas e mentiras. Acabei de falar disso. Ele vem colocando em dúvida. Mas a Bíblia, será que ela é a palavra de Deus? Ela foi escrita por homens. Será que você pode acreditar em tudo que a Bíblia diz? Essas dúvidas, essas mentiras, assim como o inimigo fez com Jesus. Então quando essas coisas vierem, elas vão bater no escudo da fé e... Isso mesmo! Você se protege contra essas mentiras, contra essas dúvidas que às vezes vem, às vezes não, quase todo dia vem sobre a gente, não é verdade? Mas tem mais um. Vamos continuar procurando os detetives da Bíblia. Vamos lá. O que? Vocês também viram? Tava bem escondidinha, não é verdade? Mas a gente achou. Vamos pegar. Olha só. Mais um dardo inflamado do maligno, que são o quê? Ideias que vão contra a Bíblia. Existem ideologias. A Bíblia diz isso, essas ideias dizem o contrário. A Bíblia diz que não minta, daí essas ideias, uma mentirinha não faz mal. A Bíblia diz bem assim, que nós devemos acreditar e adorar somente a um Deus. Daí essas ideias dizem, não, existem vários deuses. Daí diz assim, por que você, se Deus te protege, por que você não pula daquela pedra que nem fez com Jesus? Não, a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. E daí diz, eu sou um ídolo, vocês precisam me adorar. Às vezes tem crianças que, eu adoro ídolos. E a Bíblia diz, não adorarás outros deuses. Então são esses dardos que vêm e ideias contra a Bíblia. O que a gente faz? A gente se defende, isso mesmo. Como está escrito, eu acredito no que a Bíblia diz. O escudo da fé nos ajuda com isso. E disseram, a produção me disse que tem mais uma, mas eu não consigo achar. O que você tá vendo aí de casa? Me ajuda, por favor, já procurei em todos os lugares. Aqui atrás? É verdade! Eu tenho um aqui, ouvido em minha direção. Ainda bem que a gente achou. Vamos pegar o nosso escudo e vamos ver o que é esse dardo inflamado. Lembre que são coisas que o inimigo manda. Diz assim, desejo de fazer coisas ruins. Às vezes o inimigo vem com essas coisas, lança esses dardos. Você não foge de casa, tua família não gosta de você. Outras vezes diz assim, você já viu as outras famílias? Elas têm tudo, são famílias perfeitas, a sua não é. Às vezes diz assim, estudar pra quê? Não estude, desobedeça. São desejos de fazer coisas ruins que vêm no nosso coração. Nesse momento a gente precisa fazer assim, vamos ver. Se depender, não! A Bíblia diz que eu tenho que obedecer meus pais. Eu aprendi com Jesus que a gente não fica tentando a Deus. Eu aprendi também na Bíblia que eu tenho que ter somente um Deus. Um Deus, não posso ter outros ídolos, porque não existe. O único Deus verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, detetives! Conseguimos com o escudo da fé!
rebater todos esses dardos inflamados do maligno. Recadinho da Mara! No recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. Eu tô aqui com a Bíblia amiga. Mãe, cadê minha Bíblia? O quê? Já tá com a Bíblia aí? Muito bem! É isso mesmo! A gente sempre lê a Bíblia, né? Aqui no Bíblia e Companhia. Então você precisa estar com a sua Bíblia. Hoje a gente vai ler 1 Pedro, Novo Testamento. Lembra que eu te dei a dica? Vai lá no índice e veja, Novo Testamento, procura. Primeira Epístola de Pedro. Isso, 1 Pedro, o 1, número grandão, e o pequenininho é o 22. Olha que linda que é essa palavra. Diz assim, ó: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Olha que lindo quando nós obedecemos a verdade que é a Bíblia. Nós somos santificados, purificados, nós ficamos puros. Então, Jesus lá no deserto, ele não fez o que o inimigo queria, porque ele usou a espada do Espírito, a palavra de Deus. E hoje nós vimos que a espada do Espírito é a verdade de Deus, a sua palavra. Então veja o versículo, purificando na verdade. Então a verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. E ela é uma arma de ataque. Lembra que Jesus falava para o inimigo, está escrito. O inimigo vinha atacar ele, ele atacava de novo, dizendo, está escrito, está escrito. Então é uma arma de ataque. A única arma de ataque que a gente tem na armadura de Deus é a palavra de Deus. Então, o que você aprendeu na Bíblia? Você tem colocado em prática? Ah, isso mesmo! Se esforce para colocar em prática tudo que você tem aprendido na palavra de Deus. Use o escudo da fé quando os dardos do inimigo vier sobre você e você vai dizer, está escrito, está escrito. Você diz, não, eu não vou fazer, e esses dardos eles vão caindo um a um. Então, para terminar, eu gostaria de falar para você, coloque toda a armadura de Deus. Aqui está, meninos e meninas que colocam toda a armadura de Deus. É isso que nós temos que fazer. Ela é invisível, mas quando a gente faz o que ela ensina, é sinal de que a gente está com essa armadura. Mas a Bíblia diz mais uma coisa que é super importante. Lá em Efésios 6,18 diz assim, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Então, junto com isso, a gente ora e a gente pede para o Espírito Santo nos ajudar a ficar vigilantes. Ali diz assim, ó, vigiando nisso com toda perseverança. Então a gente tem que estar sempre de olho, vigiando, para ver o que está acontecendo, para não cair nas armadilhas do inimigo. Muito, muito bom! Os meninos são soldados de Jesus, as meninas também são guerreiras de Jesus, e todos nós estamos revestidos com a armadura de Deus para sairmos vitoriosos! Muito bom! O nosso programa acabou e eu espero você para o próximo programa aqui na Rede Super, onde a gente tem esse encontro marcado para aprender mais sobre a palavra de Deus. Tchau! Deus abençoe. Fica com Deus.